Casa Legislativa. Solicito aos senhores vereadores que continuem e ocupem os seus lugares para que possamos dar início à primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Bambuí do mês de novembro de 2018. Peço que todos os senhores vereadores permaneçam em seus lugares até o término da reunião. Solicito ainda que todos os presentes desliguem os celulares ou os coloquem em modo silencioso. Mais uma vez, solicito ao senhor secretário, vereador Edson, que faça a chamada dos senhores vereadores para confirmação e nova verificação de quórum regimental. Anderson Miguel. Presente. Edilson. Regina. Lécio. Magno. Adriano. Robson. Valdivino. Pedro Renato. Edson presente. Luciano. Presente. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião. Convido todos os presentes para ficarmos de pé e rezarmos a oração universal do Pai Nosso, conforme disposto no artigo 136, inciso 2º do Regimento Interno. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da ata da primeira reunião ordinária do dia 29, da última reunião ordinária do dia 29 de outubro de 2018 para que seja discutida e votada. Ata número 92 da 5ª reunião ordinária do mês de outubro de 2018 da Câmara Municipal de Bambuí. Aos 29 dias do mês de outubro de 2018, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 5ª reunião ordinária do mês de outubro da Câmara Municipal de Bambuí, sob a presidência do vereador Luciano e secretariada pelo vereador Edson, que contou com as presenças dos senhores vereadores Anderson Miguel, Edson, Edilson, Lécio, Luciano, Magno, Mário Sérgio, Pedro, Regina, Robson e Valdivino. Havendo quórum regimental, o senhor presidente, vereador Luciano Cardoso, em nome de Deus, declarou aberta a reunião. Dando prosseguimento, o senhor presidente solicitou a oração do Pai Nosso em conformidade com o disposto no artigo 136, inciso 2 do Regimento Interno. Em seguida, foi discutida e aprovada a ata da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Bambuí, do dia 22 de outubro de 2018. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos comunicados recebidos pela mesa diretora, sendo registrado o seguinte: Decreto número 2083, de 23/10 de 2018, estabelecendo data móvel para as comemorações do Dia do Funcionário Público, que este ano será comemorado no dia 16 de novembro. Notificação do Executivo Municipal à empresa Unibase, Construção e Pavimentação Eireli, acerca do processo licitatório número 31, tomada de preço 002, contrato número 17, em 24/10 de 2018, enviada pelo prefeito municipal, senhor Olívio, para esta Casa Legislativa, via e-mail, em 25 de outubro de 2018. Prosseguindo a reunião, o senhor presidente passou a primeira parte dos trabalhos e solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura do expediente, obedecendo à ordem disposta no artigo 136 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Projeto de Lei número 47 do Executivo, regime de urgência, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, o qual foi repassado às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Orçamento e Finanças Públicas para emissão de parecer em 7 dias. Projeto de Decreto Legislativo número 17 dos vereadores Robson e Edilson, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário do município de Bambuí ao senhor Valtemir Aparecido Rodrigues da Silva, o qual foi repassado à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação para emissão de pareceres em 7 dias. Emendas modificativas número 1, 2 e 3 dos vereadores Luciano e Regina e emenda aditiva e modificativa número 1,
também dos vereadores Luciano e Regina, ao projeto de lei número 44 do Executivo, que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no município de Bambuí e dá outras providências, as quais foram repassadas às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública, Educação, Saúde, Cultura e Desportos, Obras, Bens e Serviços Públicos e Orçamento e Finanças Públicas para emissão de pareceres no prazo de 7 dias, sendo que o projeto de lei número 44 foi devolvido à mesa diretora pelo vereador Luciano. Indicação número 78 do vereador Pedro Renato, sugerindo ao prefeito Olívio a instalação de quebra-molas na rua Paulo Marcílio, em frente ao número 573, no bairro Lagoa dos Monjolos. Indicação número 79 do vereador Edson, sugerindo ao prefeito Olívio o conserto de 2 valetas situadas na rua Olímpio José Chaves, esquina com a rua Olhos d'Água, bairro Açudes, e na rua 7 de Setembro, próximo à linha férrea. Indicação número 80 da vereadora Regina, sugerindo ao prefeito Olívio a retirada de lixo e animais mortos nos lotes vagos, próximo ao PSF Nossa Senhora das Graças. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública, Educação, Saúde, Cultura e Desportos, Meio Ambiente, Agricultura, Energia e Mineração, Obras, Bens e Serviços Públicos e Orçamento e Finanças Públicas, as tramitações do projeto de resolução número 10 da mesa diretora, que modifica o regimento interno da Câmara Municipal de Bambuí, e a proposta de emenda revisional número 1 da mesa diretora, à Lei Orgânica do Município de Bambuí. Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública, Educação, Saúde, Cultura e Desportos, Obras, Bens e Serviços Públicos e Orçamento e Finanças Públicas, a tramitação do projeto de lei número 43 do Executivo, que altera o anexo 1, anexo de metas fiscais, metas e prioridades da lei número 2532, de 4 de julho de 2018 e dá outras providências, sendo que esse projeto foi devolvido à mesa diretora pelo vereador Luciano. Proposições devolvidas à mesa diretora pelo vereador Luciano e, novamente, com pedido de vistas por mais 7 dias pela vereadora Regina. O projeto de lei número 40 do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bambuí para o exercício de 2019. O projeto de lei número 41 do Executivo, que autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2019 às organizações da sociedade civil que especifica. Dando continuidade à reunião, o senhor presidente passou à segunda parte dos trabalhos, breves comunicações, ocasião em que foi concedida a palavra por 5 minutos a cada vereador, a fim de que eu mesmo pudesse tecer comentários sobre as matérias do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público, utilizando a expressão regimental pela ordem, ocasião em que fizeram uso da palavra os seguintes vereadores. Vereador Edilson disse que recebeu diversas reclamações sobre a interrupção de energia nas comunidades rurais. Entrou em contato com os responsáveis da Engelmig, que juntamente com o pessoal da CEMIG regularizaram a situação. Diz que os moradores estão pedindo que seja colocado cascalho no morro da Ponte Alta. Vereador Robson pediu que a Secretaria de Obras instale um quebra-molas na Rua do Comércio, próxima à alta elétrica do Ayrton, bem como na Rua José Gabriel. Sobre a licitação das academias, disse que a empresa não conseguiu instalar no prazo determinado, por isso foi feita nova licitação. Pediu apoio dos vereadores na votação do título de cidadão honorário ao Zequinha, feito junto com o vereador Edilson. Vereador Pedro falou sobre o processo seletivo e vestibular do IFMG. Sobre a Rua Santo Antônio, disse que foi dada a segunda advertência para a empresa. O presidente disse que o executivo encaminhou para a casa esta notificação, caso algum vereador queira a cópia. O vereador Pedro disse que foi realizada às 17 horas uma aula sobre audiência pública para os alunos do IFMG. Vereador Anderson falou sobre a reunião com os motoristas da educação sobre as estradas rurais, que contou com a presença do prefeito e dos vereadores Valdivino, Edilson e Magno. Disse que o prefeito alegou que não tem condições de investir na melhoria das estradas. Afirmou
que a solução é acionar o Ministério Público, para que os alunos não fiquem sem aula. Disse que, além das estradas rurais, é necessário realizar uma operação tapa-buraco em diversas ruas do município. Disse que recebeu um documento na qual o vereador Mário Sérgio ficará afastado do cargo, mas continuará recebendo, questionando o pagamento aos 2 vereadores, uma vez que esta casa está realizando uma construção e está se falando de dinheiro público. O presidente disse que a Câmara não recebeu nenhuma notificação oficial. O vereador disse que teve acesso ao documento através do advogado do vereador Mário Sérgio. O vereador Magno, como presidente da comissão que afastou o vereador, disse que são poderes diferentes e que não é porque ele conseguiu esta liminar que o que foi feito está errado. Vereadora Regina falou sobre o uso das ambulâncias emendadas por deputados, que sejam usadas para buscar pacientes que fazem cirurgias particulares também, pois não vê irregularidade nessa questão. Parabenizou os servidores públicos pelo seu dia e cobrou do Executivo o envio do plano de cargos e salários para a Câmara. Vereador Edson pediu atenção especial da Secretaria de Obras para providenciar as valetas solicitadas por ele. Convidou todos para a segunda rodada do torneio regional de futsal no Copem. Vereador Magno disse que a situação das estradas rurais está se arrastando e não faltam cobranças. Disse que a ideia do vereador Anderson para uma reunião foi essencial, mas pediu que o Executivo realize obras urgentes na malha rural e, se for necessário, sejam vendidos lotes da Prefeitura, pois a situação é de calamidade. Parabenizou os servidores públicos pelo seu dia e disse que o plano de cargos e salários é realmente importante. Agradeceu à secretária de Saúde, Adriana, e à Priscila, pois precisou de uma cirurgia para uma cidadã. O vereador Pedro disse que sobre as estradas rurais é preciso conversar com a usina, sobre as valetas nos locais utilizados. Fazendo uso da palavra, o senhor presidente disse que não poderá fazer nada antes de ser oficialmente notificado, mas que o pagamento questionado pelo vereador Anderson deverá ser estudado, devido à questão orçamentária. Parabenizou todos os servidores públicos pelo seu dia. Reforçou a importância da aula de audiência pública que foi realizada nesta casa e que o Legislativo está de portas abertas. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente passou à terceira parte, o período das discussões e votações constantes na ordem do dia. Colocados em turno único de discussão e votação. Indicações número 78 e 80, as quais foram aprovadas. Colocados em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de lei número 46 do Executivo, que cria o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e dá outras providências, o qual foi aprovado em primeiro turno de votação. Colocados em segundo turno de discussão e votação. Projeto de lei número 45 do Executivo, que dispõe sobre o tombamento do bem imóvel que menciona monumento em homenagem aos expedicionários, pracinhas, localizado na Praça Rui Barbosa, em Bambuí, o qual foi aprovado em segundo turno de votação. Finalizando os trabalhos, o senhor presidente, vereador Luciano, agradeceu a presença de todos, e não havendo nada mais a tratar, em nome de Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, encerrou a reunião. E eu, vereador Edson, secretário, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e votada, se aprovada, será assinada pelo presidente e demais vereadores que aprovarem. Bambuí, 29 de outubro de 2018. Com a devida correção, a ata está em discussão e votação. Presidente, eu Pois queria não. que fizesse um acréscimo na minha fala, que eu falei que não vejo irregularidade em buscar paciente particular, uma vez que tiver ambulância disponível no pátio e que todo cidadão paga seus impostos. Será acolhida. A maioria é respostas. Acho que umas 4.
Ô, não, eu falei. Não, eu tenho 5, 9. 9. Ah, não, depois tira para expor. Com as devidas correções, a ata foi aprovada. Solicito ao vereador Edilson que colha a assinatura dos senhores vereadores na ata e no livro de presença. Já. Tem uma que lá assina, a outra não. Aí. Ela foi. Tá sentada aqui, claro. Eu vi seu projeto aí hoje, ainda falei. Tem bem a calhar, né? Pronto, né? Não, não. Questão. Dá uma lida. Dá uma lida. Não, não. Esse é então do material, do kit, dos primeiros socorros que tem na instituição. Aí eu falei, vem calhar com o seu, porque o pessoal preparado para utilizar o kit, né? Vou ver se vocês agilizam na semana, se vocês não entrar, a gente entra por aqui. Né? Porque não, entra meio parede, né? Tá vendo lá, vou pedir lê, perfeito. E aí onde eu falei que encaixa, né? Perfeito, com a preparação e a utilização do kit. A última industrialização tem. Ela assina essa outra, essa. E eu pedi duas da tribuna hoje, não parece. Gastou, né? Mais duas reuniões que eu ligo ali. Mais duas reuniões que eu escrevo. Mais duas reuniões. Vou ter mais. Aguenta mais duas. Ah, é bom que fica mais tranquilo. Ah, tá. Não, nessa não. Não. Aí o livro
livro está pronto. Agora você só terminar a ata de carta. Só a ata, isso. Você não colheu a assinatura do Lécio aqui? Não, faltou do Lécio hoje. Faltou do Lécio. Aquela que estava atrás aí também dá. Dá mais um pouquinho? Dá mais um pouquinho? Dá. Pode passar de secretário de Paulo. Chamar o Marizano para você. Não, só um. Semana que vem vão ser 2. Enviou aqui, cria uma tensão. Solicita ao vereador Pera lá. Isso aqui não apareceu. Bem, não. Solicita ao vereador secretário Edson que faça a leitura das correspondências recebidas. Hospital Nossa Senhora do Brasil, a Câmara Municipal de Bambuí, resposta ao ofício 75. Prezado, em resposta à solicitação do vereador Anderson Miguel Leite, informamos sobre o quadro de funcionários do Hospital Nossa Senhora do Brasil, contém a totalidade de funcionários e seus horários, vide em anexo. Então, tem anexo disponível ao senhor vereador. Sobre a cobrança na execução de curativos e retirada de pontos, informamos que o Hospital Nossa Senhora do Brasil é um hospital direcionado às urgências e emergências, e que curativos e retiradas de pontos são procedimentos eletivos, e por isso, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do município. Informamos ainda que não nos responsabilizamos por retirada de pontos, de cirurgias realizadas no nosso hospital, sendo as demais cirurgias de responsabilidade do hospital executor. Caso não haja possibilidade do executor fazer o procedimento, a Secretaria de Saúde deverá assumir a responsabilidade.
Os curativos são procedimentos de continuidade e deverão ser realizados no PSF ou Policlínica Municipal, assim como medicações de continuidade, aerosóis, dentre outros. As cobranças das taxas pelo nosso hospital são devidas. Os procedimentos citados acima não estão inclusos no rol dos procedimentos contratados com a Prefeitura Municipal de Bambuí ou com o Sistema Único de Saúde. Logo, deveremos entender que procedimento eletivo são procedimentos médicos que são programados, ou seja, não são considerados de urgência e emergência. Tais informações poderão ser confirmadas no site do Ministério da Saúde ou na Secretaria Regional de Saúde de Divinópolis. Certo de sua atenção, colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Alexandre Mendonça, presidente do Conselho Diretor do Hospital Nossa Senhora do Brasil, e Lucas Alberto Chaves Cardoso, primeiro vice-presidente do Hospital Nossa Senhora do Brasil. Só um minutinho, vereador Edson. Pois não, vereador Anderson. Senhor presidente, tem algo errado aí. Tem algo errado, vereadores, acontecendo, porque, de acordo com a secretária de Saúde, a Adriana, esses curativos aí, esses pontos, teria sim que estar incluso num pacote aí, num acordo que a prefeitura fez com o hospital. E, de acordo com a secretaria, está errado essa cobrança. Então, tem algo errado acontecendo aí. Eu vou sugerir aqui que a gente faça um ofício, encaminha para a secretária de saúde, inclusive com a cópia dessa resposta deles aí, vereador. Quem respondeu, na verdade, foi o presidente do hospital. Que a gente encaminhe junto com esse documento aí para a secretária de saúde e nesse ofício perguntar ela aí se realmente está certa a resposta do hospital ou se não está. Porque de acordo com o que eu conversei lá, está errado. Esses pontos aí não podem ser cobrados para tirar e também os curativos não podem ser cobrados, uma vez que aquilo lá é o SUS, é o pronto-socorro, não é verdade? Por favor, continue, vereador Edson. Ofício número 61, Prefeitura Municipal de Bambuí, assuntos, arquivos digitalizados em formato PDF. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência e demais vereadores um DVD contendo os seguintes arquivos referentes ao mês de agosto de 2018. Empenhos pagos, diversos servidores, relação de pagamentos discriminados por data, balancetes, receita e despesa, minuta de arrecadação e decretos suplementares. Atenciosamente, Ronaldo Oliveira, secretário municipal de Fazenda. Ofício número 219 da Prefeitura Municipal de Bambuí, assunto respostas. Excelentíssimo senhor presidente, recebemos as correspondências dessa egrégia casa, a qual segue respostas. O ofício número 154 da Câmara Municipal de Bambuí, de 24 de outubro de 2018, solicitando a verificação do uso da vinhaça próxima à ponte da comunidade Três Barras, foi elaborada a solicitação através do ofício 218, anexo à diretoria da Bambuí Bioenergia. O ofício número 158 da Câmara Municipal de Bambuí, do dia 31 de outubro de 2018, solicitando informações sobre o andamento de plano de cargos e salários do Executivo Municipal, informamos que estão sendo realizados os últimos ajustes para serem encaminhados a esta casa. A indicação número 80, da vereadora Regina Amâncio, solicitando a retirada de lixo e animais mortos nos lotes vagos próximo ao PSF Nossa Senhora das Graças, foi encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismos e Serviços Públicos para providenciar. As indicações número 79, do vereador Edson Silva, solicitando a instalação do conserto de 2 valetas situadas na Rua Olímpio José Chaves, esquina com a Rua Olhos d'Água, e a Rua 7 de Setembro, próxima à linha férrea, foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismos e Serviços Públicos. A indicação número 78 do vereador Pedro Renato, solicitando a instalação de quebra-molas na Rua Paulo Marcílio, em frente ao número 573, no bairro Lagoa dos Monjolos,
foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismos e Serviços Públicos para parecer. Na certeza do acolhimento favorável exposto, desde já agradecemos Olívio José Teixeira, prefeito municipal. Solicito ao seu secretário que faça a leitura das matérias do expediente, obedecendo à ordem disposta no artigo 136 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Projeto de lei número 48 do vereador Edson, que dispõe sobre o treinamento aos profissionais das escolas para prevenção de acidentes e atendimento de primeiros socorros. A Câmara Municipal de Bambuí, por seus representantes, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a obrigatoriedade na rede pública e privada de ensino em todo o município de Bambuí a adoção de treinamento aos profissionais das escolas para prevenção de acidentes e atendimento de primeiros socorros. Parágrafo único. A obrigação estabelecida no caput desse artigo tem o objetivo de fazer com que as escolas municipais, sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias, ensine aos alunos a maneira correta e segura para lidar com situação de emergências que exigem intervenções rápidas, bem como a orientação e educação continuada de professores e profissionais de toda a rede municipal de ensino, para exercer os primeiros socorros sempre que houver qualquer acidente nas escolas e que exija um atendimento prévio e imediato. Artigo 2º. Os critérios e a oportunidade quanto à forma da aplicação dos protocolos do suporte básico de vida, sua periodicidade e da quantidade dos profissionais habilitados por unidade escolar, bem como dos parâmetros a serem adotados quando das atividades externas, deverão ser estabelecidas por decreto regulamentador do Poder Executivo. Parágrafo único. No caso da rede pública municipal, os critérios estabelecidos pelas secretarias competentes deverão utilizar-se das estruturas internas da administração pública, tanto do pessoal capacitado para aplicação do treinamento teórico e prático, preferencialmente com a presença de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, da Secretaria Municipal de Saúde e da utilização de logradouros públicos para sua realização, não gerando assim gastos ao erário e aos funcionários participantes. Artigo 3º. Fica estabelecido às escolas profissionais participantes dos treinamentos a adoção e certificação do selo Lucas Begales Amora, garantindo a adequação dos mesmos ao programa previsto da presente lei. Artigo 4º. O não cumprimento da lei acarretará em multas e ou sanções a serem regulamentadas pelo Poder Executivo por decreto. Artigo 5º. As escolas e creches da rede pública e privada de ensino terão o prazo de 180 dias a contar de sua expedição de decreto regulamentador para adequação da presente lei. O Poder Executivo, artigo 6º, o Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo máximo de 30 dias a contar da data de sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Edson. Repassa o projeto de lei 048/2018, de autoria do vereador Edson, que dispõe sobre o treinamento aos profissionais das escolas para prevenção de acidentes e atendimento de primeiros socorros, às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública, Educação, Saúde, Cultura e Desportos, Orçamento e Finanças Públicas, parecer em 7 dias. Projeto de lei número 49, que autoriza a concessão do uso de bem imóvel à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Escola Tio Manuel, APAI, desse município. Projeto esse do Executivo. A Câmara Municipal de Bambuí aprova e eu, prefeito municipal, no uso de minhas atribuições legais, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a fazer a concessão de uso do bem imóvel para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Escola Tio Manuel, APAI, desse município, conforme descrito. Um veículo automotor novo, 0 km, tipo micro-ônibus, 21 passageiros, mais um cadeirante, mais um motorista, mais um auxiliar, totalizando 24 lugares. Motor Cummins, 152 cavalos, PBT de 8.500 kg, comprimento de 7,8 metros e 835,
garantia de 1 ano, freio pneumático com ABS, porta com 2 folhas e com elevador para deficiente físico, sistema de ar-condicionado, janela de vidro móveis, vigia traseiro em vidro, poltrona do motorista com amortecimento hidráulico, poltrona dos passageiros de 875, descansa-braços laterais, tomada 12 no painel, sirene de marcha ré, preparação para rádio, preparação do itinerário eletrônico, porta-pacotes simples fixados ao teto, TV tela plana, revestimento das poltronas em tecido, cor padrão, branco ou prata. Artigo 2º. O bem móvel referido no artigo 1º da presente lei trata-se de um micro-ônibus 0 km com 24 lugares, sendo 21 passageiros mais um cadeirante e um motorista. Ano de fabricação 2018, a diesel. Parágrafo único. O objeto será destinado única e exclusivamente para o serviço de transporte dos usuários da entidade beneficiada. Artigo 3º. O prazo da presente concessão é de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 4º. No caso do fim do serviço da instituição beneficiada, o ônibus poderá ser utilizado em outra oferta socioassistencial, desde que expressamente autorizado pelo Conselho de Assistência Social e informado ao MDS por ocasião de prestação de contas. Artigo 5º. O ente beneficiado deverá comprometer-se a manter o veículo em boas condições de uso, realizar-se as manutenções preventivas e corretivas necessárias, conforme previsto no manual do proprietário, arcando com todas as suas despesas. Arcar com as despesas decorrentes do pagamento de impostos, taxas, multas, emplacamento, documentação do veículo, seguro contra sinistro, sistema de gestão, recursos humanos, limpeza, manutenção, reparos e quaisquer outras despesas necessárias a regular a circulação do veículo. Assegurar a manutenção da padronização do visual definida pelo MDS pelo tempo em que o veículo permanecer em operação. Responsabilizar-se pela utilização do veículo nas esferas administrativa, civil e criminal, desde a data de seu recebimento. Artigo 6º. Toda utilização, concessão deverá obedecer-se à portaria número 2300, de 8 de junho de 2018, que dispõe sobre a transferência voluntária de recursos oriundos de emenda parlamentar, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura Municipal, 29 de outubro, Olívio José Teixeira. Repassa o projeto de lei 049/2018, de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de bem imóvel à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Escola Tio Manuel, Nossa Pai, às comissões Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública, Educação, Saúde, Cultura e Desportos, Obras, Bens e Serviços Públicos, Orçamentos e Finanças Públicas, para pareceres em 7 dias. Projeto de lei número 50, que é do Executivo, que autoriza a cessão do uso de imóvel localizado à Rua Santos Dumont, número 1300, no município de Bambuí, da outras providências. A Câmara Municipal de Bambuí aprova e eu, prefeito municipal, no uso de minhas atribuições legais, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder o uso gratuito do imóvel situado na Rua Santos Dumont, bairro Nossa Senhora de Fátima, zona 03, quadra 087, lote 429, número 1300, devidamente caracterizada na planta anexa, com a finalidade específica de criar um centro de referência em educação ambiental e ponto de entrega voluntária de material reciclável, a entidade sem fins lucrativos que for selecionada na chamada pública a ser realizada pelo município. Artigo 2º. A concessão de que se trata esta lei será de 10 anos, prorrogável por igual período mediante interesse público devidamente justificado. Artigo 3º. Expirado o prazo da concessão previsto na presente lei, reverterá ao município a posse do referido imóvel, independentemente de qualquer notificação e sem qualquer ônus ao poder público municipal. Artigo 4º.
A seção de uso prevista no artigo 1º dessa lei deverá observar o seguinte: prestar serviço adequado, na forma prevista nessa lei, nas normas técnicas aplicáveis no contrato, manter em perfeitas condições o imóvel para prestação dos serviços objeto da concessão, utilizar o imóvel exclusivamente para criação no Centro de Referência e Educação Ambiental e ponto de entrega voluntária de material reciclável. Os responsáveis pela entidade deverão prestar contas da gestão dos serviços na forma disposta no instrumento a ser firmado. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso em qualquer época, bem como a seus registros. Arcar com as despesas de energia, água, limpeza e conservação, manutenção do imóvel. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação de serviço. A partir da assinatura do instrumento a ser firmado, responder por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre as atividades decorrentes da cessão. Restituir o imóvel, fim da cessão, em bom estado de conservação, sem direito a quaisquer indenizações por benfeitorias realizadas. Artigo 5º. O município poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação de serviço, bem como o fiel cumprimento de normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo 1º. A intervenção far-se-á por decreto do Poder Executivo Municipal, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. Parágrafo 2º. Declarada a intervenção, o município procederá de acordo com o disposto no artigo 33 e 34 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 95. Artigo 6º. A cessionária deverá zelar pela integridade do patrimônio público, que estará sob sua guarda, sob pena de seus responsáveis responderem penal, civil e administrativamente, nas hipóteses de causarem lesão ao patrimônio público ou terceiro. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Bambuí, 29 de outubro, Olívio José Teixeira. Repasso o projeto de lei número 050/2018, de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de bem imóvel localizado à Rua Santos Dumont 1300, no município de Bambuí, e dá outras providências às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública, Meio Ambiente, Agricultura, Energia e Mineração, Obras, Bens e Serviços Públicos, Orçamento e Finanças Públicas, pareceres em 7 dias. Projeto de lei número 51 do Executivo, que autoriza a alienação de bens móveis e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bambuí aprova e eu, prefeito municipal, no uso das minhas atribuições legais, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica e inciso 2 do artigo 17 da Lei Federal número 8.666, de 1993, alienar os bens móveis declarados inservíveis pelo município. Tabela anexa. Parágrafo único. A alienação de que se trata o caput será realizada mediante avaliação prévia e licitação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Olívio José Teixeira. Repasso o projeto de lei número 051/2018, também de autoria do Executivo, que autoriza a alienação de bens móveis e dá outras providências às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública, Obras, Bens e Serviços Públicos, Orçamentos e Finanças Públicas, pareceres em 7 dias. Lembro os senhores que este projeto veio com regime de urgência. Projeto de lei número 52 do Executivo, que dispõe sobre a alteração do caput do artigo 38 da Lei Municipal número 2.384, de 29 de abril de 2015, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bambuí aprova e eu, prefeito municipal, no uso de minhas atribuições legais, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O caput do artigo 38 da Lei número 2.384, de 29 de abril de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 38. A remuneração do Conselho Tutelar será de
R$ 1.200 mensais e será reajustada na mesma data e índice aplicados aos vencimentos dos servidores públicos municipais. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Olívio José Teixeira. Projeto de Lei 052/2018, também de autoria do Executivo, que dispõe sobre alteração do caput do artigo 38 da Lei Municipal número 2.384, de 29 de abril de 2015, da outras providências, às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública, Obras, Bens, Serviços Públicos, Orçamento e Finanças Públicas, para parecer em 7 dias. Projeto de Decreto Legislativo número 18, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito do município de Bambuí. A Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 178, inciso 9 do Regimento Interno da Câmara Municipal, propõe o seguinte. Artigo 1º. Fica concedido ao Dr. Pedro dos Santos Barcelo, juiz de direito da comarca de Bambuí, o título de cidadão benemérito do município de Bambuí. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, 1º de novembro, vereador Luciano Cardoso. Com devida licença, vereador Pedro Renato, encaminho o projeto de decreto legislativo de minha autoria, número 018/2018, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão benemérito do município de Bambuí ao Dr. Pedro Santos Barcelos, à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, para parecer em 7 dias. Indicação número 81, instalação de redutor de velocidade. Pelo presente, na forma regimental, conforme artigo 211 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, indico à mesa diretora que providencie a instalação de redutor de velocidade na Rua do Comércio, próximo à autoelétrica do Ayrton, em nosso município. Vereador Robson Ideobrando. Os pareceres, de gentileza. Os membros das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Finanças Públicas da Câmara Municipal de Bambuí, após estudarem as emendas ao projeto de lei número 44 do Executivo, a emenda modificativa número 1, número 2 e número 3 dos vereadores Luciano e Regina, e emenda aditiva modificativa número 3, também dos vereadores Luciano e Regina, resolve emitirem parecer conjunto favorável à sua tramitação, com as referidas emendas. Os membros das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Orçamento e Finanças Públicas da Câmara Municipal de Bambuí, após estudarem o projeto de lei número 47 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, resolve emitirem parecer conjunto favorável à sua tramitação. Os membros das comissões de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Bambuí, após estudarem o projeto de decreto legislativo número 17 dos vereadores Robson e Edilson, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário do município de Bambuí ao senhor Valtemir Aparecido Rodrigues da Silva, resolve emitirem parecer conjunto favorável à sua tramitação. Saliento aos senhores vereadores e às demais pessoas que nos assistem, até por título de informação, que o projeto de lei complementar 03/2018 continua em suspenso, né, aguardando a vinda dos outros projetos a respeito da questão do plano de cargos e salários. E, vereadora Regina, por gentileza. Eu também peço visto dos projetos 041, 040 e 043. E
com consentimento, e aí já saliento em conversa aqui com o vereador Pedro, também ia fazer a mesma sugestão, a vereadora Regina e os demais pares, que os projetos ficam agora com pedido de vistas por mais 14 dias para que ocorram os estudos mais aprofundados. Neste momento, passamos ao período das breves comunicações, ocasião em que será concedida a palavra por 5 minutos a cada vereador, de acordo com o artigo 144 do Regimento Interno, a fim de que possa tecer seu pronunciamento pessoal solicitando a palavra através da expressão pela ordem. Só um minutinho, vereador Regina, já lhe concedo a palavra, mas os senhores receberam uma cópia, aí agora, que hoje em conversa com o nosso prefeito, ele me passou a respeito o que a Unibase ofereceu de contrapartida, como é que é a expressão aqui, vereador Pedro Renato, contra a notificação, isso. E aí saliento principalmente os vereadores Lécio, Robinho e Pedro Renato, que estavam presentes junto com o prefeito, que se não for pedir muito, que se atentem porque a Unibase colocou aí, porque de certa forma está muito contraditório da visita que os senhores tiveram na sede em Betim. Só para informar os senhores e dar um respaldo para o prefeito também, que estão correndo atrás, e pelo conseguinte aqui, pelo prazo aqui, eu acredito que no decorrer da semana tem alguma solução mais concreta. Vereadora Regina, por gentileza. Pela ordem. Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, pessoal da galeria, ao pessoal que nos assiste pela TV Bambuí e amanhã pela Rádio Cidade. Eu quero aqui fazer uma breve reflexão, né, que a gente está quase completando 2 anos aqui de mandato, né? Me sinto realizada, em parte, né, por estar contribuindo com o município, porque trouxe 4 veículos para o município, 250 mil de asfalto, 100 mil para a área da saúde, através dos meus deputados, né, que confiaram em mim e sabem que a gente faz pelo povo e para o povo, que a gente foi eleito foi para fazer isso, né? Mas em relação à administração municipal, não estou nada satisfeita. Por quê? Várias indicações que foram feitas desde o ano passado, requerimentos, e nada foi atendido. Pequenos reparos como consertar passeios, calçadas, reforma do velório, um projeto de lei que eu fiz para beneficiar a população, que era fazer as guaritas, né, nas paradas de ônibus, dar aos alunos do IFMG e o pessoal que vai para a rede da FEMIG. Fiquei muito triste porque eu estou estudando o orçamento, nem no orçamento de 2019 não está previsto, ou seja, não vai ser feito, né? Vai ser 3 anos, então, sem fazer nada, sem atender os vereadores, né? Fico muito triste com isso, porque são pequenas coisas, porque esse final de semana, no dia dos finados, eu fui no velório, os vidros lá de cima estão quebrados da mesma coisa. É um descaso com a população. Porque, senhor prefeito, a população confiou para o senhor, deu a chave do município em suas mãos, né? E nós estamos aqui para poder fiscalizar. Se a gente está fazendo os pedidos, é porque o pessoal pede, que a gente está vendo o que está acontecendo. Aquela travessia da linha férrea na rua Gil Torres está uma vergonha. Está cada vez pior. Se a gente não estabilizar o carro ali, o risco de acidente está muito grande. Quantos vereadores já pediu isso aqui? E nada foi feito. Cadê o pulso de prefeito para cobrar da Vale, da FCA, de quem seja? Entendeu? Nós estamos aqui para fiscalizar. Tem muitas coisas no orçamento, nobres colegas. Eu acho que vocês, antes de aprovar o orçamento, vocês tinham que dar uma olhadinha. Tem muita coisa lá que não adianta vocês fazerem esse tanto de requerimento e não ser atendido, não. Se não tiver previsto no orçamento de 2019... só vai ser encaminhado. Encaminha para a Secretaria de Obra, encaminha a Secretaria de Saúde, vai ficar só enrolando nós os 4 anos e nada vai ser feito. Outra coisa muito grave que está acontecendo é no serviço de remoção da rede do hospital. Enquanto era particular, eles queriam me calar, eu tinha que me contentar e ficar calada. Mas agora não, agora é SUS. Um paciente chega no hospital com um quadro de AVC ou um quadro de infarto, cadastro no SUS Fácil. O mais difícil é conseguir uma vaga. A gente vai, o pessoal lá, as meninas são muito dedicadas, fica 24 horas lá em cima, que agora só está a Karina, o Gustavo saiu, não está lá mais. Quando a Karina não está, as enfermeiras de plantão estão lá, dando andamento nas vagas. A gente tenta ajudar a conseguir.
Eu ajudei a conseguir uma vaga para Passos, um paciente que estava infartado. O mais difícil é a vaga. O paciente conseguiu a vaga, chega lá, as enfermeiras ligam para a prefeitura não vai pagar o serviço de UTI móvel mais, quer empurrar para o SAMU. O SAMU só leva 200 quilômetros de distância do município. Então, quer dizer, o paciente vai esperar lá, leva ou não leva, o paciente vem a óbito, por quê? Por conta da burocracia da prefeitura, que quer empurrar o serviço que é de obrigação dela para o SAMU, porque o SAMU é serviço de urgência e emergência. Só leva até Divinópolis. Divinópolis estão negando todas as vagas de remoção, porque lá não tem leito mais. Aí aceita Passos, São Sebastião do Paraíso, Pouso Alegre, aí a prefeitura fala que não vai mandar UTI, não vai pagar. Quer obrigar o SAMU a levar. Enquanto isso ali, a vida está indo da pessoa. Aconteceu um caso final de semana e uma criança também chegou lá quase desfalecida no hospital. As enfermeiras me falaram que chegaram lá, a pediatra muito preocupada, que a menina estava com a pupila dilatada e pedindo lá a UTI, não vão liberar, porque o SAMU tem que aceitar, e não está nem aí com a vida da pessoa. Eles estão pensando primeiro em dinheiro, para depois pensar na vida do paciente. Agora eu vou entrar tudo judicial, que a prefeitura não tem diálogo não, prefeito. Você fala para a gente ir lá conversar com você, que depois já chega aqui esclarecido, não tem nada disso. Você põe panos quentes lá. Enquanto isso, a população pode chegar a óbito, perder vidas. O último paciente que teve a vaga para Passos liberada, a família resolveu pagar essa UTI. Por quê? Enquanto decidir se o SAMU leva ou não leva, né, infelizmente o paciente veio a óbito no meio caminho. Né? Porque eu acho que isso aí está um descaso com a população. Aí alguém me contou lá dentro do hospital que eles falaram assim, fala para a vereadora pagar a UTI, não é eu que tenho que pagar não, quem ganhou para prefeito foi o senhor. A parte do executivo é sua, nós estamos aqui para fiscalizar. Se você não dá conta de administrar lá então o senhor tem que olhar e rever isso aí. Eu queria saber se a secretária de saúde é a Adriana ou é o Anderson Amaral. Porque quem está negociando essa remoção de ambulância com o pessoal do hospital é o Anderson Amaral. Eu queria que você, Luciano, convocasse ou o prefeito ou o Anderson aqui, né? Porque isso não pode ficar assim. É SUS, a vaga está lá, é obrigação da prefeitura levar sim. E se vocês sentirem lesados, gente, vá no Ministério Público sim. É direito da população. Vai esperar um parente morrer enquanto eles estão decidindo se vai ou não vai? Eu parabenizo o ex-prefeito Leles, sim, que ele nunca pensou em dinheiro em primeiro lugar, não. Ele pensava na vida das pessoas. E a conta dele no Tribunal de Contas passou direitinho. Ele não foi pego em nada, porque ele fez tudo pensando na população. Primeiro era a vida das pessoas, para depois pensar se ia ter dinheiro para pagar ou não. Quanta subvenção a gente está aprovando aqui? Se não, salva a vida primeiro. Depois só pede subvenção, nós aprovamos aqui para só pagar a parte de UTI. Entendeu? Eu não vou me calar mais e não vou em gabinete só para conversar mais nada. Tudo que eu for fazer agora, se não for atendido aqui, eu vou levar tudo no Ministério Público. Uma boa noite para todos. Senhores, qual vereador? Vereador Anderson. Senhor presidente, mais uma vez cumprimento a mesa diretora, os companheiros vereadores, pessoal que nos assiste através da TV Bambuí e também nos ouve através da Rádio Cidade AM. Eu sugiro, presidente, que convocamos, na verdade, portanto, a secretária de Saúde, a Adriana, aqui, e, inclusive também quero encaminhar um ofício para o município aí para saber quais são os custos que o município está tendo com essa UTI. Quanto que é que o município está pagando? Eu quero ver realmente o que está acontecendo e, se possível, seria até interessante o Anderson estar presente para esclarecer essas denúncias que a vereadora Regina acaba de fazer aqui nas suas breves. Relação essa Rua Santo Antônio aqui, essa novela que não acaba nunca, aqui na minha mão aqui, ó, resposta da empresa. Pelo que eu estou vendo aqui, está muito diferente o que os vereadores apresentou nessa casa, aqui, os vereadores que foi junto com o prefeito na reunião. Esse documento que está na minha mão aqui, ó,
Está falando muita coisa contraditória, tá muito diferente. Então, vereadores, os senhores estavam lá. Eu não estava, os senhores estavam. Então, vocês não assinaram lá na hora uma ata, eu acredito que deve ter feito uma ata lá da reunião, porque isso aqui tá uma brincadeira já. Eu já falei isso aqui 10 vezes. Eu acho que deveria acabar de vez, esquecer essa empresa aqui, porque está claramente que essa empresa não quer asfaltar rua nenhuma aqui não. Entendeu, prefeito? Acaba logo isso aqui. Eu não sei para que o senhor está insistindo com essa empresa até hoje. Porque é muito feio receber uma nota dessa aqui, ó, contra notificação. Aqui está dizendo praticamente tudo o contrário que os vereadores e o prefeito diz que foi a reunião lá em Belo Horizonte. Quero falar aqui, gente, da repercussão nacional do áudio do secretário de Esportes, Lazer e Turismo, o senhor Ramon Gabriel. Veja bem, vereadores, gostaria nesse momento, se os senhores puderem me dar um momento da atenção, vou falar só algumas partes. Perfeito. Não vou dizer muito, porque eu acredito que os senhores já devem estar sabendo já desse áudio aí, com certeza, até porque isso aqui foi uma repercussão nacional. Se o vereador me permite, Sim? só existem algumas palavras que o senhor contenha, por gentileza. Bom, vamos lá. Abre aspas, palavras do secretário de Esportes e Lazer e Turismo, senhor Ramon Gabriel. Eu quero que nego demitido, perseguido, quero que se exploda. Agora mudou, o país mudou, e agora nós vai perseguir mesmo, nós é mal. Agora mudou o negócio, fica veiaco aí, galera. Senhores vereadores, eu vou agora na Constituição, artigo 3º. Prestem muita atenção, por favor. Constituição, artigo 3º, diz assim: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Vou no artigo 5º agora, vereadores. Artigo 5º, eu não vou ler ele tudo aqui, porque eu tenho aqui umas 5, 6 páginas. Senão é 5 minutos só que a gente tem para falar, então, portanto, eu não vou ler tudo aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Bom, senhores vereadores, senhor presidente, nesse momento, vou me dirigir ao senhor respeitosamente e fazer a seguinte pergunta. Essa casa, nós vamos ficar só na nota genérica emitida ou nós vamos tomar alguma providência? Veja bem, só quero lembrar os senhores mais 3 casos. Primeiro, tivemos um caso que um cidadão trabalhava numa farmácia aí, ele tirou uma foto onde uma médica colocou na receita, receitando pão sovado para uma criança. E o que aconteceu com ele? Os senhores lembram? Ele foi demitido. Tivemos o caso onde a secretária de saúde
foi demitida também com a briga que teve aqui nessa casa. O senhor sabe muito bem o que aconteceu, não vou entrar em detalhes aqui. O senhor prefeito a demitiu, ela foi demitida, a realidade é essa, né? Vereadores, por último agora, mais do que ninguém, os senhores é testemunha disso, porque esse plenário aqui, está aqui o Adriano, vereador que é suplente, agora é vereador, está no lugar do vereador Mário Sérgio Pereira, entrou no lugar do vereador Serginho da Saúde, por quê? Coisas que ele disse no tal do WhatsApp, não foi? Não foi isso que aconteceu? Acusando os vereadores Robson, Robin e o Edilson Lopes. Agora eu pergunto para os senhores, esse caso aqui é muito mais grave. A minha opinião pessoal, todos os senhores deveriam se manifestar em relação a isso aqui. O vereador Pedro Renato, que liderança do senhor prefeito aqui nessa casa, do executivo, o senhor vereador, o senhor até mencionou na rede social, alguns outros vereadores também mencionou, e lá o senhor fez, não é defesa, o senhor manifestou a favor dele, falando que é uma boa pessoa e tudo, mas eu acredito de verdade que o senhor não concorda com aquelas palavras que ele falou, não. Eu tenho certeza disso, vereador. Pelo que eu conheço do senhor, que o senhor apresenta para nós aqui nessa casa, o senhor não concorda, não, com as palavras que o secretário disse. Pois bem, vereador Edson, eu sei que o senhor tem uma afinidade maior com ele, devido o senhor ser da área de esporte, né? Então, como eu não tenho relação nenhuma com ele, a gente nem se fala, eu vou pedir para o senhor leve um recado para ele ter muito cautela no que ele fala. Não é jogar uma culpa em cima de uma bebida, não. Isso é muito sério. Muito sério. Tem uma parte lá que ele diz assim, quero ver nego demitido. Quero nego perseguido. Será que tipo de nego que ele está falando? Será que tipo de negro que é isso aqui? Será que são os negros? Ou será que ele está falando em um todo ali? Eu queria entender de verdade o que ele quis dizer com isso. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor visse com o Gustavo o que essa casa pode fazer em relação a esse caso. Isso não pode passar em branco. Isso aqui é um absurdo, devido à secretária de saúde ter sido demitida, o moço lá, o cidadão da farmácia ter sido demitido. Nós, dessa casa, o plenário aqui, que eu não concordei, mas o plenário, tirou o vereador Mário Sérgio, deu um balão para ele aí, uma suspensão. Está aqui o vereador Adriano. Nós, o plenário, deu esse balão. Por isso eu sugiro, diante disso tudo, que a justiça seja feita e a régua que mede um, medir o outro também, ser igual para todo mundo, não ser diferente para ninguém, não. De verdade, eu não vou pedir isso aqui para o prefeito, que não adianta. Ele não me atende em nada mesmo, eu não vou pedir para ele. O que vai adiantar eu pedir a demissão do secretário? Não vai adiantar. De verdade, eu sugiro e peço aos senhores que manifestem em relação a isso aqui, porque se a gente não falar nada disso aqui, é um desrespeito não só com os cidadãos de Bambuí, não, mas é com todo mundo, com toda a população, com todos os brasileiros, uma nação inteira, senhor presidente. Senhor presidente. Só a título de ilustração, para dar uma resposta antes do vereador Lécio, e se os assessores, tanto Gustavo quanto Andreoni, me permitem, vereador Anderson, se eu estiver errado, Gustavo, você por favor me corrija, mas a nossa competência, vereador Anderson, infelizmente ou felizmente, se limita ao seu ato e de outros dos vereadores que o queiram fazer do contrário, do contraditório, da insatisfação do ocorrido, e aí eu vou atentar aqui na seção 2ª da nossa lei orgânica, das atribuições do prefeito, artigo 103, ao prefeito compete privativamente nomear e exonerar os secretários ou diretores equivalentes e o procurador municipal. Então, vou reafirmar, e acredito que esteja correto, né, doutor Gustavo, doutor Andreoni, que a gente, infelizmente ou felizmente, vou repetir, a sua atitude, o seu ponto de vista é respeitado por esta casa e eu acredito também
por outras pessoas, por outros cidadãos da nossa cidade e também pelo prefeito, e também como respeito ao manifesto dos outros vereadores, no sentido de que realmente a situação foi um tanto quanto inusitada, por mais que a nossa nota tenha sido meio que às vezes abstrata, mas infelizmente naquele momento ali era o que a gente tinha e tinha que ter sido feito alguma coisa, que eu não sei quanto aos senhores, mas eu tive N cobranças a respeito de uma posição, de uma situação, de uma atitude frente à questão. E se os senhores bem lembram ou leram a nota, nela eu disse claramente, né, que respeitamos as atribuições do prefeito e que ele realmente tenha discernimento para tomar a iniciativa e o que for mais cabível, e aí sim, atendendo o clamor da sociedade, de uma forma geral, que ele achar que também não limite a administração ou que cause qualquer transtorno maior. Vontade. É lamentável essa casa não poder fazer nada, de verdade que é lamentável, porque eu acho uma injustiça o que aconteceu com os outros cidadãos aí, e há de ver que os senhores, não sei, há de concordar comigo, eu acredito que é muito estranho o prefeito, o senhor Olívio, ir nas redes sociais aí, defender ele da forma que defendeu e não o demitir. Mas é muito estranho mesmo uma situação dessa. Aí a gente acaba fazendo a pergunta, o porquê que o secretário não foi demitido diante de um caso que se tornou percussão nacional negativa para o nosso município. É lamentável. Vereador Lécio, com as devidas desculpas por interrompê-la à vontade. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste pela Rádio Cidade, pela TV Bambuí, eu fui mencionado pelo Anderson Miguel aqui, o professor Pedro e o Robson, sobre a reunião que a gente teve na sede da Unibase. Eu não li o conteúdo dessa contra-notificação aqui, mas o que foi acordado na reunião, que o engenheiro não aceitaria, não responsabilizaria pelo material que foi licitado, que é o material bica corrida daqui, porque ele tem contaminação com terra. Até foi sugerido para ele que pegasse o material da pedreira lá de Pains, que não tem contaminação. Só que o advogado deixou bem claro que para pegar aquele material, o custo de transporte excederia a 500%. A Caixa jamais aceitaria esse projeto. Então, o que foi acordado é que ele só faria esse asfalto se alguém responsabilizasse pela qualidade do material. Tem como fazer esse material funcionar. Só manter as misturas da brita, da munha e do bica corrida. Foi isso que foi acordado. Eu não sei se teve se teve algumas sugestões contrárias ao que está aqui, porque eu não li. O que foi acordado, está aí o Robson pode falar, o professor Pedro, que a gente participou da reunião, que foi acordado isso. O engenheiro não aceitaria, não responsabilizaria, porque ele não tem como ele ficar lá investigando a mistura desses produtos. Se esse produto for misturado nas formas certas, nas quantidades certas, ele atende. Mas alguém tem que responsabilizar e ele não responsabilizaria. O que foi acordado na reunião foi isso, né, professor Pedro? Foi sugerido até que colocasse mais um pouco de material bom. O engenheiro falou que o material bom, que é a brita, ele atrapalha a qualidade da compactação do produto. Então, né, tem como fazer com esse material, só que ele não responsabiliza pelas misturas. Porque essa mistura tem que ser é um caso muito sério. Se esse material ficar abaixo de 60%, ele vai contaminar, ele vai prejudicar e esse asfalto teria uma durabilidade bem pouca aí, trazia prejuízo pelo município. O que foi acordado na reunião foi isso daí. Eu até não tinha falado nada ainda, porque está virando a novela essa Santo Antônio. Eu concordo com o vereador antes, que eu acho que tinha que pôr a pedra em cima disso, fazer outra licitação. A firma que ficou em segundo lugar também não tem como responsabilizar por esse material. Para transportar esse material de outra pedreira, não tem como, a Caixa não aceita uma variação de 500% no valor do transporte. O que foi acordado na reunião foi isso aí, né, professor? Muito obrigado. Só uma parte, Lécio, na ordem, senhor presidente. À vontade, vereador. O próprio documento que a empresa envia para a gente aqui, Lécio, ele é incoerente. Porque numa parte ele fala que é incontroverso a baixa ou a péssima qualidade da bicorrida
insumo essencial para uma boa qualidade do material asfáltico disponibilizado na cidade de Bambuí. Então ele fala que não tem dúvida do que o material daqui de Bambuí ele tem baixa qualidade, né? E ele mesmo no documento fala isso. Professor, é o seguinte, o bica corrida é todo o material que você vai fazer um peneiramento da brita, da munha. Então, esse bica corrida é um material que tem uma porcentagem muito grande de terra. Esse é o problema. Os outros materiais, a brita e a munha, de excelente qualidade, foi peneirada. Esse material, bica corrida, é onde tem a grande contaminação de terra, e é esse material, quase que 70% do material usado, nesse material que vai ser usado, 70% é esse bica corrida. É onde tem a contaminação, é a peneiração do produto bom que vai para as construções. Se os senhores me permitem, quem teve acesso, pelo que eu entendi aqui, a empresa concorda na utilização da bica corrida da empresa Cabal, foi isso, vereador Pedro, o senhor entendeu na letra A aqui? Desde quando a administração se responsabiliza pelo uso desse material. Perfeito. Exato. Agora fica a critério da administração se tiver confiança no material, né, e análise, caso contrário pode ser usado da casanga, aí com esses detalhes que os senhores sabem da questão dos valores, né? Exatamente. Ele não responsabiliza porque ele não tem como ele fazer uma investigação das misturas. Ele não responsabiliza, aí se alguém responsabiliza, tem como fazer. Ele deixou bem claro que tem como fazer. Mas tem que ter muita responsabilidade nas quantidades das misturas, né, Robson? Para chegar num 70%, 80%. Porque ele não pode chegar abaixo de 60%, senão contamina todo o material usado de massa asfáltica. Se me permite, senhor presidente, na verdade, está um jogo de empurra, né? E a prefeitura está tomando as providências e o material ele só atinge 18%, né, professor? 18% parece, que ele fala, né? É o que ele falou, né? Então, na verdade, 18%. A prefeitura nunca que ela vai aceitar uma situação dessa. Por quê? Daqui um ano, ela fizer o asfalto, daqui um ano está todo trincado. Aí a empresa não é obrigada a refazer o serviço de novo. Aí é conta da prefeitura. Passa um ano. O material não atende a quantidade necessária de porcentagem, que é no mínimo 60%, senhor presidente. Então, o impasse está nisso aí. O que é que acontece? É igual o vereador antes citou, tem que pôr uma pedra nisso aí, já licitar, abrir outra licitação para outras empresas participarem e tocar o barco. Porque essa empresa Unibase aí, porque eu vi lá, né, Lécio? O pessoal está empurrando com a barriga mesmo. Acho que não vai sair nada, não. E aí, outro dia, o vereador até sugeriu que chamasse aí a empresa que ficou em segundo lugar. Mas eu acredito que o engenheiro da empresa, a hora que fizer uma análise do produto, vai virar a mesma novela. Eu acredito que põe uma pedra em cima, faz uma licitação com material lá de Pains, que é um material 100% sem contaminação, que às vezes a pessoa pergunta, por que contaminação? Porque a pedreira aqui, ela é mergulhada na rocha de terra. Pains, ela tem quilômetros de pedra sem uma gota de terra em cima, então o material é 100%. O bico corrido lá, ele atende qualquer empresa, para fazer a base de qualquer tipo de asfalto. Mas o que mais me intriga nisso aí, vereador Lécio, é que o asfalto aqui em Bambuí já, né, sempre foi feito com esse material da pedreira Cabal, mas não sei por que de repente passou a ser um material não aceitável. Então fica assim um jogo que a gente não entende, né? E eu acho que é mais uma questão da empresa não querer, e até colocou a gente em situação difícil aqui, falando que nós estávamos lá, nós três fomos testemunhas, né, além do pessoal do executivo, que a empresa rejeitou esse material, não quer usar esse material da empresa Cabal, que quer um aditivo muito grande para poder fazer a obra agora, que aumenta muito o preço do transporte, porque ao invés de buscar aqui na pedreira Cabal, vai buscar lá em Arcos, você aumenta em 5 vezes o custo do transporte. Aí então isso tudo nós ouvimos lá. Aí, né? a Caixa não aceitaria essa adequação, com 500% do transporte. Inclusive, o engenheiro da Pavi 10 falou que trabalhou a vida inteira em Bambuí com esse material, que o material tem como fazer com esse material. O engenheiro da Pavi 10 deixou bem claro que o material tem como, só tem responsabilidade nas misturas, dá para fazer o asfalto tranquilamente. E eu acredito que tem que pôr uma pedra em cima disso, igual o Lance falou, esquecer essa seção de base aí e partir para outra. O problema Senão vai vencer nosso mandato aqui e Santo Antônio dá do mesmo jeito.
O problema é que tem os trâmites jurídicos, parece que tem que ter 3 notificações para aí sim depois tomar as providências cabíveis e aí talvez cancelar essa licitação e buscar outra, né? E fazer outra licitação. Ou buscar a segunda colocada, se for. Vereador Edilson. Pela ordem, presidente, os vereadores, toda a galeria, né? Nosso amigo aí, o Firmino Júnior, o professor Firmino Júnior, e a família também do vereador Adriano, né? Mais uma vez, parabenizar o Adriano, né? O vereador Adriano começando hoje com a gente aí, e eu tenho certeza que o Adriano também vai fazer um bom trabalho, trabalhando em prol do povo, do município de Bambuí. Mas, presidente, o pessoal vai assistir amanhã ouvir a gente amanhã na Rádio Cidade, na TV Bambuí, só falando sobre a Unibase, porque a Pavidez, né? A pergunta do povo é o seguinte, porque a Pavidez fez um sinal na época do prefeito Leles, a Pavidez fez um serviço maravilhoso em Bambuí, que está aí para todo mundo ver os asfaltos que a Pavidez fez com a bica corrida da Pedreira Bambuí, né? Fez um serviço bacana, todo mundo está aí para ver os asfaltos que tem em Bambuí. Mas o pessoal não entende é o seguinte, porque de uma hora para outra, como o vereador Robson, o vereador Pedro, o vereador Leste, foram lá em Belo Horizonte, né, presenciou lá na reunião sobre a Unibase mudar de uma hora para outra, falar que a bica corrida ali não serve para Bambuí. Como que a Pavidez, gente, eu quero assim, fazer essa pergunta, como que a Pavidez fez um trabalho bacana aqui em Bambuí com essa bica corrida, né? Então a pergunta fica no ar aí, e muita gente está ligada na TV Bambuí e na Rádio Cidade. Então, o Leonardo Antônio da Mata, né, que é o sócio lá da Unibase, já poderia até, talvez ele entrar em contato com a Câmara aqui de Bambuí, né, para talvez falar sobre a Unibase, sobre esse problema que está acontecendo aí. Porque hoje eu tive conversando com o proprietário, o Nilo Gonçalves Simão, né? Conversamos sobre essa bica corrida. Ele me falou que essa semana mesmo ele está aqui em Bambuí para conversar com o prefeito Olívio. Olívio, conversar com você, conversar sobre a bica corrida, que sempre trabalhou com o pessoal da Pavidez trabalhou com essa bica corrida lá ali da Pedreira. Então fica aí, né, a pergunta, pessoal da Unibase, e a pergunta, por que a Pavidez fez um serviço bacana aqui em Bambuí, com essa bica corrida, e a Unibase não faz, né? Então, igual o vereador também, o Anderson, falou. Então, é o seguinte, infelizmente, vamos terminar com isso aí, vamos partir para outra, né, porque o pessoal não pode ficar esperando, ó. A chuva já começou, a Santo Antônio não tem jeito mais, só o ano que vem, não dá mais, né? O pessoal já está cheio já com a Santo Antônio, porque realmente ali, ó, o pessoal estão querendo até plantar bananeiros ali na Santo Antônio, e o pessoal está indignado, aí está mesmo, está indignado. Então, gente, ó, pelo amor de Deus, né? Nós já falamos aqui muitas vezes e continua falando, nós vamos continuar falando, até finalizar o nosso mandato aqui, pode ter certeza, nós estamos ao lado do povo e vamos continuar falando ao lado do povo, viu? Porque o povo que elegeu a gente tem que estar do lado do povo. Eu acho que é isso aí. Então, o pessoal não aguenta mais. E tem várias outras ruas, eu estava até dando a volta nas ruas, ali no Jardim América e outras ruas aí, tem muito buraco na cidade, nas ruas agora, infelizmente, agora é claro, com a chuva não tem como, mas eu gostaria de pedir o secretário de obras, o Haroldo, o prefeito Olívio, para dar uma olhada para nós também, né, nessas buraqueiras que está na cidade, né, porque está muito buraco mesmo, não tem coisa aqui, ó, atrás aqui da EB, não tem jeito também ali, vocês passam por ali, você sabe disso, né, buraco em cima do outro. Então, gente, é isso aí, o pessoal tão indignado, né, com essa buraqueira. E o que o Anderson, mudando de assunto aqui rápido, que o Anderson também falou, sobre, né, o secretário de esportes, o Ramon, que teve aí, né, saiu no Estado de Minas, saiu na TV Integração, Rede Integração de Divinópolis, e todo mundo viu,
esse áudio aí, eu gostaria também de que ele desse uma explicação para a gente, até se ele pudesse vir aqui na Câmara, viu, ô Ramon? Por favor, porque o pessoal também está querendo saber aí nas ruas, aí, nas redes sociais também, né? Para você vir aqui dar uma palhinha aqui, falar sobre convocação, né? Convocar, viu, presidente, por favor, convocar o Ramon, né, que é o secretário de Obras, para ele explicar para o pessoal de esportes, né? Desculpa aí, é o secretário de Esportes, Lazer e Turismo, né? Então, procurar ele vir aqui na Câmara, por favor, se tiver como, presidente, convocá-lo para que ele venha cá e dar a sua resposta, né, para o pessoal, porque o que ele falou, igual o vereador Anderson também falou, ele não foi demitido. O pessoal que estão querendo saber por que ele não foi demitido, ele falar o que ele falou aí nas redes sociais, né? E como a Julimara foi demitida, como o rapaz aí lá da farmácia foi demitido, e aí? E nós vemos aí que o presidente da Câmara, que o presidente Luciano, enviou uma carta para o pessoal da Prefeitura, para o prefeito Olívio, né? E então tá aí, estamos aguardando uma resposta, viu, Ramon? Uma resposta sua aqui na Câmara para você falar para esse pessoal que estão ligados na TV Bambuí e na Rádio Cidade. Mais uma vez, gente, um abraço a todos, uma boa noite. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Edson. Gostaria de cumprimentar a todos os colegas vereadores, a todos que nos acompanham aí pela TV Bambuí, pela Rádio Cidade AM, em especial meu amigo Firmino Júnior, que se encontra na galeria. Primeiramente, eu gostaria de dar boas-vindas aí ao Adriano, né? Todos nós sabemos que é pouco tempo, mas também todos nós sabemos da sua competência e o que você pode trazer de benefícios para toda a população. Então, seja bem-vindo aí, Adriano. Em seguida, sobre o que foi falado, tanto pelo vereador Edilson, como pelo vereador Anderson Miguel, quanto ao secretário de Esportes, Ramon, acho que a casa já se posicionou. Não concordo também de forma alguma com as suas atitudes. Já levei diretamente para o secretário a minha opinião, o que eu entendo, que eu posso entender do caso. Agora eu não entendi muito bem, foi a referência do vereador Anderson Miguel para me levar o recado. Então acho que o meu recado já foi dado para ele, todos que me conhecem sabem meu posicionamento sobre isso, então eu não entendi muito bem essa colocação, mesmo sendo da área de esportes, né, eu não entendi esse caso citado pelo vereador. Se o senhor me permite, vereador, presidente, pedi o senhor para levar esse recado para ele, porque a gente sabe que o senhor é representante de esportes aqui na bancada aqui na casa, na Câmara Municipal, o senhor é o representante do esporte. Ele sendo secretário de esporte, então é incomum o senhor ter um convívio melhor com ele, não é verdade? E uma vez também que os senhores estão organizando aí alguns campeonatos junto, que está nas redes sociais aí, então eu acredito que o senhor tem esse acesso melhor. Por esse motivo eu citei, entendeu? Porque realmente assim, eu não tenho contato nenhum com ele, sei do contato que o senhor tem profissional com ele, devido ao senhor ser vereador e ser o nosso representante aqui do esporte. Fico agradecido pelas palavras, pelo esclarecimento, e também fica esclarecida a minha opinião, que também é totalmente contrária, mas não vem ao caso a gente poder tomar alguma decisão. Em seguida, eu gostaria de pedir o apoio de todos os colegas vereadores no projeto que apresentei hoje nessa casa, que dispõe sobre o treinamento aos profissionais das escolas para prevenção de acidentes e atendimento de primeiros socorros, visto que o atendimento imediato são primordiais para salvar a vida aí de qualquer ser humano. E todos os profissionais da rede de ensino trabalham com inúmeros bebês, inúmeras crianças, inúmeros adolescentes, então é de suma importância que eles estejam preparados, no mínimo, as noções básicas de primeiros socorros. Então é de suma importância, né, a aprovação desse projeto e realmente a preparação em seguida desses profissionais
no âmbito escolar, que pode vir aí no futuro a salvar vidas. Então, eu conto com o apoio de todos os colegas vereadores para aprovação deste. Por hoje é só. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, Vereador Robson. presidente Luciano, a mesa diretora, amigos vereadores, o pessoal que nos acompanha pela TV Bambuí, também pela Rádio Cidade AM. Bom, senhor presidente, eu queria só dizer que, né, o problema ali da rua Alzira Torres, uma água que fica correndo ali perto do bar do Antônio, o problema já está sendo solucionado, né? E também queria pedir ao executivo, mais uma vez, né? O Leste até me lembrou agora mais cedo, são da praça ali do Trajano Xavier, a praça ali da pracinha do Jezão, né? Me parece lá que é a fiação, né, Lécio? E pedir ao executivo, que o pessoal está fazendo uso de droga naquela pracinha ali, como em todas as outras praças, mas ali a coisa está feia. Então eu pedi ao executivo que olhe lá com carinho, que possa trocar a fiação para iluminar que a pracinha, porque ali está complicado. O pessoal ali está servindo de motel, é usuário de droga, o bicho está pegando. Viu, senhor presidente? A situação está complicada. A gente sabe que o Estado, né, não está repassando dinheiro, a maioria das prefeituras do Estado de Minas Gerais nem dinheiro para pagar os funcionários não está tendo. Passou hoje uma reportagem na Tatiai, né, Lécio? Né? E, inclusive eu estava ouvindo, a maioria dos municípios não tem dinheiro nem para pagar a folha de pagamento, então a gente sabe das dificuldades, mas a gente sabe que a Prefeitura de Bambuí, graças a Deus, não está assim legal não, mas está até confortável. Então, que o Executivo olhe por esse lado também, porque ali é segurança também. Bom, senhor presidente, também pedir ao secretário de Esportes, não sei se você está com cabeça para isso não, mas que dá um jeitinho naquela quadra do Novapé. Ali cai uma árvore em cima da tela, a tela está toda tombada, está cheia de mato. Pedir aí ao secretário de Esporte para dar uma ajeitada naquela quadra também, porque os meninos ficam lá brincando de bola lá e está perigoso. Também, senhor presidente, a respeito da Santo Antônio, está complicada essa situação da Santo Antônio, viu? A gente vem aqui batendo na mesma tecla aqui, a empresa empurrando com a barriga, reunião daqui, reunião dali. E eu não estou vendo outra situação, senhor presidente. Igual o vereador Magno citou na reunião passada, eu não vejo outra saída a não ser fazer um paliativo até que se resolva o problema. Né? É tampar aqueles buracos lá, vai ser um dinheiro jogado fora, todo mundo sabe disso, porque está para sair a pavimentação, mas quando vai sair? Fica esse pontinho de interrogação aqui, né? Quando vai sair a pavimentação daquela rua? Até que saia, pelo menos, tampar os buracos para o pessoal trafegar. Porque até de a pé tá complicado passar naquela rua. Vou te falar a verdade, eu tô com vergonha de passar ali, eu já nem passo ali mais. Eu passo ali, o pessoal já fica gritando, ô vereador, cadê o asfalto? Ô vereador, vem cá, passa aqui pra você. É brincadeira, sabe, tá? Tá servindo de chacota pra gente, viu? Tá uma vergonha. Então, senhor prefeito, a gente sabe da dificuldade, mas tenho certeza que o senhor está olhando com carinho isso aí, pelo menos fazer um paliativo, pelo menos tampar aqueles buracos lá, até que se resolva o problema. Porque o serviço vai ser feito, com certeza, mas para esse resto de ano eu não estou vendo saída não, professor Pedro. Não estou vendo saída para pavimentar esse resto de ano não. Então, gente, eu acho que não vai chover direto até dezembro, até que saia, mas der uma semana ou duas de sol aí, a prefeitura se empenhar e tentar pelo menos resolver aquele problema, tampando aqueles buracos, até que se resolva o problema, até que faça a pavimentação. Não tem dinheiro não. A prefeitura deve ter mais ou menos aí uns 300 lotes mais ou menos. A prefeitura deve ter. Coloquem uns 15 lotes à venda aí, ó. Faz um leilão desses lotes, como já foi feito em outra gestão, né? Vende aí uns 15, 20 lotes, tenta resolver aquele problema. O problema da linha ferro ali que vai para as popular, que tá brincadeira aquilo ali, sabe, presidente? É brincadeira ali, já caiu 3 pessoas de moto ali já. É bicicleta, ali caindo de bicicleta, de moto, de a pé não tá tendo jeito também não. E a FCE é nada, Notifica a FCE, a FCE não faz nada. É brincadeira. Fica só passando quebrando com os trem aí, ó. Buzinando de madrugada, que tem, acordando os outros, aquela barulheira, mas na hora de resolver o problema, não resolve. Haroldo, secretário de obras, corre atrás disso aí pra gente. Aquilo ali, a travessia da linha para os populares ali, que tá brincadeira aquilo ali. O senhor, como secretário de obras, tem certeza que o senhor tem o poder de notificar a FCA aí, correr atrás e resolver aquele problema. Senhor presidente, por hoje é só, obrigado. Gostaria de cumprimentar a presença do Firmino Júnior ali, do Alberto, lá da SEMAC, né? Tá aí assistindo nossa reunião. Nosso muito obrigado pela presença de vocês aí, Firmino. E do Alberto também. Obrigado, por hoje é só, presidente. Mais algum vereador? Não? Fazendo minhas as palavras do vereador
Robson, gostaria de cumprimentar Firmino, parceiraço nosso e dessa cidade, Bambuí. Teve afastado uns dias pelas questões políticas, mas agora retorna. O Alberto, Betinho, amigo de coração, filho do saudoso presidente dessa casa, Luiz, que já teve a oportunidade de estar nessa cadeira. Eu lembro com muita veemência a postura dele enquanto presidente dessa casa. Queria só fazer duas observações rápidas com os senhores aqui. Eu sei que nós estamos atentando por muitas situações dentro do município, mas uma das questões que eu acho que nós devemos estar comentando, e eu não sei se os senhores têm acompanhado as redes sociais, mas com certeza o têm, a questão da nossa segurança pública. Nós às vezes atentamos com a questão da Santo Antônio, não estou dizendo que não seja necessário, mas às vezes a gente esquece, e eu queria dizer aqui, até elogiando as nossas polícias. Os assaltos que a hora tem ocorrido, eu não sei, repito, o acompanhamento, mas agora, mais recentemente, são muitos roubos que estão acontecendo no município, pequenos roubos, talvez não de grande vulto, mas agora outros já maiores, tal qual aconteceu há poucos dias o sequestro, né, e por conseguinte o roubo de uma caminhonete, de um carro, de conhecidos nossos ali do Lavapés, vizinhos do vereador Rosa, vereador Edilson quando ele morava, dentre outras situações que a gente vem observando, e realmente eu queria aqui parabenizar as nossas polícias, tanto a civil quanto a militar, da presteza, da rapidez que a gente, pelo menos os casos que eu tenho acompanhado, não sei se os senhores têm outros que não aconteceram com tanta velocidade, a elucidação dos casos, mas realmente nossas polícias estão trabalhando e fazendo um trabalho preventivo muito bacana. Vereador Edilson, por gentileza. Presidente, pois não. Só a palhinha aqui na sua fala aí. À vontade. Eu estive conversando com o Ronaldo do armazém Lavapés, né? E do armazém Dois Irmãos. E ele até falou disso, você fala para mim lá, que eu estou me esquecendo, para agradecer a polícia, que aquele dia que aconteceu aquilo acontecido com ele, com o Ronaldo, né? E agradecer às polícias que na hora que acionou a polícia chegou rápido, fez tudo rápido. Então, graças a Deus, não aconteceu o pior que era para ser acontecido. Então, o Ronaldo lá do armazém, ele agradece a todos os policiais, não só a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil de Bambuí. Um abraço. Bem lembrado. Eu queria, este caso e outros, esses dias, se eu não me engano, foi terça-feira de semana passada, teve tiros ali em frente ao clube ABB, o Campestre ali, naquela região, de uma questão preventiva que a nossa polícia militar abordou motociclistas que estavam em atitude suspeita e que evitaram talvez um mal maior nesse sentido. Então, realmente parabenizar nossas polícias e dizer que nós vamos ter que analisar a questão da instalação do olho vivo. Nós vamos ter que trabalhar com mais firmeza nesse sentido aí, para a gente estar, vereadora Regina, por gentileza. Só queria uma parte aí, que você falando do projeto Olho Vivo, né, que a administração pública, eu acho que não está tão preocupada com o projeto Olho Vivo, que por orçamento que eu estou analisando, a previsão é de R$1.000 para o projeto Olho Vivo, ou seja, não vai dar nenhuma câmera, né? Que se nós preocuparmos, sendo que a parte da execução é do prefeito, R$1.000 para o projeto Olho Vivo, não está tão preocupado assim com a segurança pública de Bambuí, né? Bem lembrado, vereadora Regina. Vereador Anderson. Não, senhor presidente, é só para fazer um comentário mesmo que à vontade. Estou muito satisfeito, porque pelo visto agora a vereadora Regina também acordou e está vendo o que está acontecendo no município aí, e eu não vou ficar aqui sozinho passando os problemas do município para a população. Muito bacana, vereadora. E para concluir, realmente dizer dessa firmeza aí, vereadora Regina, se me permite, a gente possivelmente deva fazer algumas pequenas alterações no orçamento, inclusive nessa questão do olho vivo, que nós detectamos assim com muita firmeza que realmente R$1.000 para que o projeto ocorra em 2019 ficou muito aquém. A gente, vou aqui dar talvez a situação do vereador antes da vereadora Regina hoje. Quero acreditar que tenha ocorrido um erro de números. Eu acredito que 0 ou 2 zeros que faltaram ali nos R$1.000. Vereador Pedro, que é um lutador da questão do olho vivo, sabe o tanto que a gente tem batalhado. Ele, inclusive, já viajou procurando recursos e formas melhor de atender essa instalação, né, vereador Pedro? Então, vereador Robson, por gentileza.
À vontade. Atrapalhando um pouquinho. Eu vi uma reportagem, por exemplo, na cidade de Rio Paranaíba, o CONCEP ele mobilizou a sociedade, a cidade, e para ajudar a prefeitura, eles pediram a população para estar ajudando, entendeu? Contribuindo na conta de luz, na conta de água, e eu acho que eles estão conseguindo lá, parece que 280 mil, eu acho que eles vão conseguir. Eles mobilizaram a sociedade, então o pessoal enxergou que realmente precisa do olho vivo, aí ajudaram a prefeitura. Vamos lá, né? Vamos tentar. Seria isso as observações, e aí vou reforçar a fala da vereadora Regina. Todos os senhores que queiram estudar e discutir em relação do orçamento, sem falsa modéstia, a gente está debruçado nessa questão aí, vereador Edson nas questões de esporte, já que o vereador Anderson citou a respeito da questão de esporte. Os demais vereadores são ligados à saúde, vereador Lécio ligado aos estados rurais, vereador Edilson. Vamos atentar, assim, porque ele é muito complexo. O orçamento é um tanto quanto complexo e números que às vezes a gente, por mais que estude, ainda passa batido. Então, conforme o vereador que tem ligação na determinada área, tem uma visão diferenciada dos demais. Então, talvez, não vou nem dizer que estude o orçamento num todo, mas se na sua área de atuação com mais firmeza consiga detectar alguma coisa que seja benéfico para o município, que seja para quem elaborou, nem sei quem elaborou o orçamento do prefeito, mas que realmente nos ajude a fazer com que a gente possa caminhar melhor nesse ano de 2019. Seria isso, senhores vereadores. Passamos agora à ordem do dia, ocasião em que serão colocadas em discussão e votação as proposições em pauta. Coloque em discussão e votação a indicação de autoria do vereador Robson Delbrando Frazão, que sugere que seja providenciada a instalação de redutor de velocidade na Rua do Comércio, próximo à autoelétrica do Ayrton, em nosso município. Vereador, for contrário, se manifeste. Aprovada. Coloco em turno de discussão e votação o projeto de resolução número 010/2018, de autoria desta mesa diretora, o qual modifica o regimento interno da Câmara Municipal de Bambuí e dá outras providências. O vereador, for contrário, se manifeste. Aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei que propõe a emenda revisional número 001/2018, à Lei Orgânica do Município de Bambuí, de autoria desta mesa executiva, e dá outras providências. Em primeiro turno de discussão e votação, o vereador, por contrário, se manifeste. Aprovado em primeiro turno de discussão e votação. Coloca em segundo turno de discussão e votação o projeto de lei número 046, também de autoria do Executivo, que cria o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e dá outras providências. O vereador, for contrário, se manifeste. Aprovado em segundo turno de discussão e votação. E antes do encerramento, eu já comunico, questiono os senhores vereadores, quando lá do início da entrada desse projeto, o Executivo já nos sugeriu, nos pedia que fosse encaminhado um titular e um suplente desta casa para compor o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas no município. Eu já tenho de antemão aqui a presença do vereador Pedro para estar fazendo parte. Mais algum vereador poderia estar? No caso, até como, se os senhores me permitem, o vereador Pedro ficaria como titular e o segundo vereador para representar nossa casa como suplente. Vereador Edson se prontificou, os senhores todos concordam? Então fica assim determinado que os representantes no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, titular vereador Pedro Renato e suplente vereador Edson.
Senhores vereadores, não havendo nada mais a tratar, assim como iniciei os trabalhos, em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada essa reunião. Tenham todos uma boa noite.